Olá, meu nome é Severino Bernardino dos Ramos Neto e eu participei da pesquisa Experiências da Psicanálise em Tempos de Coronavírus, Efeitos Clínicos, Políticos e Epistêmicos, realizada sob o plano de trabalho Psicanálise Online em Tempos de Pandemia do Coronavírus, Dimensão Clínica e Política desta experiência, entre os anos 2020 e 2021, sob orientação da professora doutora Cleide Pereira Monteiro, pelo programa PIVIC. A presente pesquisa se insere no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, Saúde de Qualidade. Devido ao contexto pandêmico, novas medidas necessitaram ser tomadas para que houvesse respeito à vida do outro. Uma dessas medidas foi o distanciamento dos corpos, isto é, os corpos precisaram se isolarem dos outros para poder evitar a propagação do vírus. Nesse sentido, a clínica psicanalítica, que realiza sessões presenciais, precisou se adaptar ao isolamento social, passando, desse modo, a realizar as sessões virtuais. A presente pesquisa parte da hipótese de que os fundamentos da clínica psicanalítica de orientação lacaniana foram preservados mesmo em atendimentos online. Outro ponto se refere à posição do analista no que tange aos movimentos do social, que requisitam dele uma ação que aponte e discuta os efeitos de um discurso político mortificante que se engendra em meio ao cenário pandêmico. A pesquisa em questão possui a natureza qualitativa e interpretativa, tendo por base a psicanálise de orientação lacaniana e utilizando-se a revisão narrativa da literatura. Nessa perspectiva, o objetivo geral do trabalho é investigar como a psicanálise tem feito funcionar sua dimensão de intenção, isto é, a clínica, como também a sua dimensão de extensão, ou seja, política e epistêmica, no contexto da pandemia. Já os objetivos específicos desse plano de trabalho são analisar nas falas e nos textos dos psicanalistas que mantiveram sua clínica ativa durante o período de distanciamento social, como têm sido as especificidades dos atendimentos online e a presença dos fundamentos da psicanálise nessa nova modalidade. Além disso, outro objetivo seria pesquisar como o analista tem se posicionado frente aos impasses da civilização na pandemia, ou melhor, como a política da psicanálise se articula com os fenômenos sociais e políticos desse contexto. O trabalho utilizou-se da revisão narrativa da literatura, buscando textos e materiais tanto em bases de dados quanto em outras fontes de divulgações de ideias. Assim, no primeiro momento, os pesquisadores buscaram artigos científicos nas bases da Cielo, PPsique e BVS. Depois, utilizando-se do Google Acadêmico, realizou-se uma busca de novas produções textuais em revistas e sites que publicavam textos sobre psicanálise. Por fim, para mais aquisição de materiais, os pesquisadores investigaram nos seguintes canais de produção audiovisual: Instagram, Facebook e YouTube, objetivando obter produções como lives, entrevistas, podcasts, dentre outros. No segundo momento, foram formados grupos de trabalhos, GTs, para o estudo das temáticas provenientes do material recolhido. Em seguida, os GTs realizaram a produção de textos para as discussões e orientações em reuniões virtuais com os outros colegas da pesquisa e as orientadoras. Os resultados da busca por materiais foram 20 artigos das bases de dados de revistas digitais, 8 livros, 16 artigos encontrados no site Psicanalistas pela Democracia, além de outras fontes que estavam anexadas no YouTube, como 27 entrevistas realizadas pelo psicanalista Luiz Salamone e 21 lives de diversos outros psicanalistas. A partir da leitura dos materiais, 6 temáticas principais foram investigadas. São elas: a presença do analista e o encontro dos corpos na análise online, os objetos da pulsão dos atendimentos virtuais, a operação redução da virtualidade, a psicanálise política e a pandemia, o capitalismo e as formações clínicas e a unir-política e os sonhos na pandemia. Observamos que a presença do analista é resultado não necessariamente do encontro físico dos corpos, mas do discurso que circula dentro das sessões, o discurso do analista em forma de ato. Assim, mesmo no atendimento online, o analista faz-se corpo em seu discurso e em sua posição de objeto causa de desejo. Nesse sentido, ao tratarmos sobre os objetos da pulsão, os objetos voz e olhar, esses permanecem presentes nas sessões virtuais, pois a fala do analisante e do analista e a abertura ou fechamento do vídeo evidenciam a presença e o entrelaçamento desses objetos. Observou-se ainda
a partir das falas dos psicanalistas, que as sessões virtuais dificultam o processo de operação-redução, conduzindo os atendimentos virtuais a serem mais cansativos. Isso acontece porque o analista tenta compensar a falta da presença real do corpo material por algo a mais, pelo sentido, o que pode ser visto por uma ampliação do sentido na ação de um papear com mais frequência como analisante. Entretanto, o que se busca numa análise é a operação-redução, pois essa seria da ordem de uma presença do fora do sentido, de um processo que se escuta um dizer dentro de um dito. Percebeu-se também que o contexto pandêmico exigiu que os analistas contemporâneos tomassem posições orientadas por uma política da psicanálise frente aos discursos que mortificavam os corpos dos cidadãos, denotando desse modo a presença da máxima lacaniana que diz que o inconsciente é a política. Além disso, a partir da constatação de adoecimento proveniente do discurso capitalista, novas formações clínicas foram evidenciadas. Nesse contexto pandêmico, onde o capital não parou um só tempo, os sujeitos falantes tiveram que responder a essas demandas com seus sintomas, seus sofrimentos. Assim, diante desses sofrimentos provenientes de um contexto traumático e de uma exigência impossível do capital, os sujeitos puderam elaborar esses eventos por meio dos sonhos. Daí o nome oniropolítica, nome cunhado por professores que realizaram diversas pesquisas sobre a relação dos sonhos, da política e da pandemia, constatando um caráter coletivo dos sonhos na elaboração de um real traumático. A presente pesquisa concluiu, portanto, que a clínica psicanalítica manteve seus fundamentos durante as sessões virtuais realizadas no contexto da pandemia, e que cada analista, a partir da sua experiência clínica do 1 a 1 dos casos, pôde inventar formas de manter a psicanálise em funcionamento. Ademais, o trabalho evidenciou que o caráter político da psicanálise ainda se encontra ativo e que está entrelaçado ao fazer clínico do analista, pois o cenário social reclama deste uma posição crítica das desigualdades atravessadas pelos sujeitos cidadãos. No mais, a presente pesquisa abre novas possibilidades de investigações, mais aprofundadas dos aspectos específicos da modalidade virtual da análise, como também sobre o analista na polis e a importância dos sonhos para a elaboração dos eventos da vida da vigília durante a pandemia. Essas foram as seguintes referências utilizadas no trabalho em questão. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal da Paraíba por ser um terreno fértil que proporciona encontros de saberes e desenvolvimento do conhecimento. Também à professora doutora Cleide Pereira Monteiro e à professora doutora Zaeta Guiado Nascimento, pela oportunidade a mim concedida de participar da pesquisa, como também pelas orientações e discussões que permitiram o desenvolvimento e o aprofundamento das temáticas. Aos colegas que fizeram parte juntamente comigo deste trabalho e também à Propesc e ao CNPq, pelo incentivo à pesquisa universitária. Obrigado.